Opa, vamos lá para o nosso 12º vídeo da Jornada 90. Eu já quero te adiantar uma coisa, o vídeo de hoje possivelmente vai ser um pouquinho mais longo, mas se fosse você, eu assisti até o final. Eu vou falar sobre gasometria arterial e num ponto específico, o delta-delta. Bom, para que serve o delta-delta, né? Assim, é uma questão que parece fazer um pouquinho mais de ciência, mas quando você saca a ideia e você começa a aplicar, você percebe que ajuda muito na condução do paciente que você vai encontrar com alguma descompensação clínica que você precise usar o delta-delta. Primeiro, quando é que a gente vai usar o delta-delta? A ideia é a gente usar quando o paciente tiver acidose metabólica com anion gap aumentado. Então, brevemente, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o anion gap, né, que basicamente vai ser o sódio do paciente menos o cloro mais o bicarbonato. Beleza? Aqui a gente vai ter, a gente vai achar o anion gap do paciente, que ele é até 12, né, de 8 a 12, o valor de referência. E aí quando a gente tiver um valor diferente disso aqui para mais, a gente vai fazer o delta-delta. Mas o que diabos é o delta-delta? Né? É um cálculo que a gente faz, uma divisão entre a variação do anion gap com a variação do bicarbonato. E eu vou anotar a fórmula aqui para poder ficar mais claro. E o que é que isso significa aqui? O que é que isso quer dizer? Bom, o nosso organismo ele tenta sempre manter a homeostase a qualquer custo. Então, se eu tenho uma acidose metabólica com anion gap aumentado, né? Se eu tenho uma acidose metabólica com anion gap aumentado, eu tenho que ter também uma compensação do bicarbonato de forma que eu tenha uma compensação do pH. Ele sempre tenta, né, compensar o pH de forma que o organismo da gente fique equilibrado. Quando ele não consegue, é que a gente vai ter os distúrbios metabólicos, né, os distúrbios ácido-base. E aí, quando você pegar a gasometria, e aí você avaliou a gasometria do paciente, você olhou lá, sempre que você pegar a gasometria, calcula o anion gap, porque ele vai trazer essa informação se existe alguma substância, algum composto no sangue do paciente funcionando como um ácido, né? Se vai ter alguma coisa ali levando a alguma descompensação. Então, sempre calcula o anion gap, e aí você calculou lá, viu que o anion gap estava aumentado, você definiu como uma acidose metabólica de anion gap aumentado, e aí você vai investigar melhor esse paciente. E aí esse delta-delta ajuda a gente, por quê? De forma bem decoreba, assim, bem simples, ele pode ter 3 resultados. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Ele pode ser menor do que 1, essa variação do anion gap pelo bicarbonato. Ela pode ser maior do que 2 ou ficar entre 1 e 2. De antemão aqui, quando a gente tem aqui de 1 e 2, a gente é indeterminado. A gente não consegue informações extras quando esse resultado está entre 1 e 2. Mas quando ele está maior do que 2 e quando ele está menor do que 1, a gente tem algum distúrbio associado. E qual distúrbio é esse? Quando a gente tem um delta-delta menor do que 1, a gente tem uma acidose, um anion gap aumentado, mais uma acidose hiperclorêmica. Eu vou já explicar por quê. Quando a gente tem um delta-delta maior do que 2, a gente vai ter uma acidose com anion gap aumentado, mais uma alcalose metabólica. Beleza? Ou a gente tem alguma descompensação aqui, uma compensação de uma acidose respiratória crônica. Por exemplo, aquele paciente DPOC, né? Então ele vai ter um DPOC crônico, retenção crônica de CO2, ele tiver alguma acidose metabólica,
o anion gap aumentado, quando você fizer o delta-delta, ele vai ter esse valor aí maior do que 2. Por que que danado isso acontece? Vamos lá, vamos entender aqui a fórmula. Quando a gente vai aqui para essa continha da variação do anion gap com a variação do bicarbonato, a gente tem o que aqui? Um anion gap normal, né? A gente vai aqui usar um valor médio, né? Que a gente vai colocar aqui 10 menos o anion gap do paciente, né? Sobre o bicarbonato, né? Do paciente menos o normal, que é o valor de referência entre 26 e 22, a gente vai usar o valor de 24. E aí, assim, óbvio que isso aqui você vai usar o valor maior na frente, o menor, enfim, de forma que aconteça o cálculo. Não necessariamente precisa ser 10 menos anion gap do paciente, pode ser anion gap do paciente menos 10, enfim, vai ser por aqui, beleza? E aí, o que é que você tem quando você tem esses resultados aqui? Se a gente tem um valor alto, se esse valor aqui ele é muito alto, o que é que significa? Significa dizer que o bicarbonato do paciente variou menos do que deveria. Beleza? Dá para sacar isso aqui porque quanto mais distante de 24 for esse valor, menor vai ser a variação do bicarbonato do paciente. Então, considerando que eu tenho um anion gap aumentado, né? Vamos dizer que eu tenho um anion gap de... Esse número aqui de cima vai ser sempre positivo, né? Então, você vai ter um anion gap do paciente menos 10 sempre. Então, você vai ter um número sempre positivo aqui. Então, para esse valor aqui ficar alto, você precisa que o bicarbonato do paciente tenha variado pouco. O bicarbonato do paciente subiu pouco. E o que é que isso quer dizer? Se a gente tem pouco bicarbonato no nosso organismo, isso aqui vai ser o quê? Acidose. E aí, particularmente, como a gente já está falando de uma acidose com anion gap aumentado, geralmente tende a ser uma acidose hiperclorêmica. Então, para esse valor aqui ser menor do que 1, esse valor tem que ser muito grande. Então, significa dizer que houve pouca variação do bicarbonato, o paciente acumulou pouco bicarbonato, então, como ele acumulou pouco bicarbonato, ele fez uma acidose. Já, se esse valor aqui é maior do que 2, né? O que é que significa dizer que esse valor aqui for maior do que 2? Significa dizer que esse bicarbonato, ele variou pouco, ele variou muito, né? Ele aumentou muito. Então, quando eu tenho aqui, para ter um número maior do que 2, eu preciso que esse valor aqui seja muito próximo ali de 1, né? A gente vai ter esse paciente aqui com um anion gap de 3, então esse número de cima aqui vai dar 3, 4, quanto maior o anion gap do paciente, né? Maior esse valor. Então, o que é que acontece aqui? Nesses casos, o bicarbonato do paciente, ele tende a ter um acúmulo de bicarbonato. Então, você tem um valor aqui embaixo que você divide por um número pequeno, né? Então, você tem uma aproximação do valor do bicarbonato do paciente ao valor médio, né? Significa dizer que o paciente está acumulando bicarbonato. Beleza? Então, quando o paciente acumula bicarbonato, o que acontece quando acumula bicarbonato? Alcalose. Beleza? Então, só recapitulando. Se eu tenho uma variação pequena do bicarbonato, eu tenho um denominador alto, com valor, um denominador que o número é grande, e esse número será menor do que 1. Quando eu dividir a variação do anion gap acima de 10, por exemplo, assim, com o anion gap de 15, o delta anion gap dele vai ser de 5, então eu vou dividir 5 por um valor que é, por exemplo, 8. Então eu vou ter um número menor do que 1. E para esse valor aqui ser menor do que 1, para esse valor ser 8, eu preciso ter um número distante de 24. Então o bicarbonato do paciente está baixo, está mais baixo do que ele deveria. Quando eu tenho um valor aqui maior do que 2, pensando no anion gap de 15 no paciente de novo, então aqui o numerador vai ser 5, o denominador vai ser um valor
que vai ter que ser, por exemplo, menor do que 2, vai ser 2, por exemplo. Então, para esse valor aqui ser 2, eu tenho que ter um acúmulo de bicarbonato no paciente, ele tem que reter mais bicarbonato do que ele deveria. Então, logo, se eu retenho mais bicarbonato, eu tenho a alcalose. Ou eu tenho uma alcalose metabólica, ou eu tenho um paciente que tem uma compensação de uma acidose respiratória crônica, por exemplo, paciente DPLC. Então, isso aqui vai te ajudar a ter mais detalhes do quadro clínico do paciente. Beleza? Se você entender isso aqui, o porquê dessa fórmula e que o nosso organismo tenta sempre manter o equilíbrio, uma balança aqui, ó. Nosso organismo tenta sempre manter o equilíbrio, beleza? E ele vai ter sempre tentar manter o equilíbrio. Então a variação do annual gap tem que ser parecida com a variação do bicarbonato, para ele estar equilibrado. Se há um desbalanço aqui, a gente tem algum distúrbio, e se esse desbalanço ele é menor do que 1, essa variação do annual gap pela variação do bicarbonato, significa dizer o quê? Que eu consumi muito, que eu consumi mais bicarbonato do que eu deveria. Então eu tenho uma acidose. Se eu tenho esse valor aqui maior do que 2, significa dizer que eu tenho mais bicarbonato do que eu deveria. Então eu tenho uma alcalose metabólica. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou tentar esclarecer da melhor forma possível. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com algum outro colega para que ele possa sacar também essa questão delta-delta e possa começar a aplicar aí nos pacientes e continuar e aprender cada dia mais, porque você vai começar a achar mais coisas que você depois você percebe e você justifica lá, ah, aquele paciente tinha isso, tal coisa, tal coisa, tal coisa, por isso que ele tinha esse valor aí do delta-delta, por isso que ele tinha uma alcalose metabólica associada, por isso que ele tinha uma acidose metabólica associada, você vai começando a achar mais coisas. Mais uma vez, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.